Vamos lá, galera. Hoje mais uma vez aí trabalhar com fortalecendo nossa base matemática aí. Hoje a gente vai trabalhar com razão e proporção, beleza? Então, só um conceito básico aí de razão e proporção para a gente dar seguimento aí para os próximos conteúdos. Mas bora lá. A gente vai trabalhar com razão. Primeiro, um conceito básico de razão que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte, ó. É que A sobre B, ou A dividido por B, a mesma coisa, ó, A dividido por B, A dividido por B. São maneiras de ser a escrita diferente, mas que quer dizer a mesma coisa. É uma divisão. Onde o B ele tem que ser diferente de zero, porque na divisão a gente não existe uma divisão por zero, beleza? Então, vamos lá. Ó, esse A é chamado de antecedente e esse B chamado de consequente. Como isso? Por exemplo, quando a gente colocar o exemplo aqui, facilita mais. Vamos lá. O exemplo é o seguinte. Em uma sala de aula, há 15 meninos e 20 meninas. Qual é a razão entre o número de meninos e o número total de alunos da turma? Eu quero a razão entre o número de meninos. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, ó, é a razão do número de meninos. Então, como esse é o primeiro, então o número de meninos, ele é o antecedente. E eu quero a razão do número de meninos e o total de alunos da turma. Então, o total de alunos da turma ele vai ser o consequente. Como assim? O antecedente ele é o numerador dessa minha fração e o consequente ele é o denominador dessa minha fração, sempre nessa ordem. Então aí, nesse caso, ó, quem é a razão entre o número de meninos e o número total de alunos da turma? Quem é o número de meninos? Número de meninos, como diz a questão, 15 meninos. E o número total de alunos, se eu tenho 15 meninos e eu tenho 20 meninas, o número total de alunos será o quê? 35 alunos, beleza? Então a minha razão é de 15 para 35. Só que a gente pode simplificar essa fração aí, né? Simplificando aqui, os dois são múltiplos de 5, então bora dividir aqui por 5, certo? Então, vamos lá. Quanto é? 15 dividido por 5, 3. E 35 dividido por 5, 7. Então, se tornou aqui uma fração irredutível, porque não dá para a gente simplificar mais, beleza? Então, o que quer dizer isso aqui? 3 sétimos. Isso aí facilita para a gente perceber que isso aí quer dizer que a cada 7 alunos nessa turma, 3 são meninos. Então é isso que a gente consegue interpretar com a razão, certo? Ou seja, a cada 7 alunos da turma, 3 alunos são meninos, beleza? Então, conseguimos visualizar isso aí desse primeiro exemplo. Agora, se a pergunta for, qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Ó, eu quero a razão entre o número de meninos. Número de meninos em relação ao número de meninas. Então, o número de meninos, ele vai ser o quê? O antecedente. E o número de meninas é o consequente. Seguimos essa ordem aí, ó. Se eu quero a razão entre o número de meninos e o número de meninas, então o número de meninos ele vai ser o numerador de minha fração e o número de meninas o denominador de minha fração. Se a pergunta fosse qual a razão entre o número de meninas e o número de meninos, aí seria ao contrário. O número de meninas seria o numerador e o número de meninos seria o denominador, beleza?
Então, mas a pergunta é, qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Então, ó, o número de meninos primeiro, que nesse caso são 15, e o número de meninas, 20. Ou seja, a razão é de 15 por 20. Podemos simplificar aqui, né? Por 5 também, resultando em 4. 15 dividido por 5, 3, e 20 dividido por 5, 4. O que é que conseguimos interpretar com isso? Ó, que para cada 3 meninas nessa turma, tem 4 meninos, beleza? Ou seja, ó, para cada 3 meninos, há 4 meninas nessa turma. Beleza. E temos algumas razões que é bastante trabalhada em outras disciplinas também. Então a gente chamamos essas razões de razões especiais, porque ela é bastante trabalhada em outros conceitos. Como, por exemplo, temos a velocidade média, que a velocidade média é o quê? É a razão, ou seja, é a divisão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Por exemplo, aqui, ó, se um automóvel percorreu 160 quilômetros em 2 horas, qual foi a média de velocidade? Então, ó, vamos fazer o que? A razão da distância percorrida pelo tempo gasto. Então, se eu quero saber, ó, velocidade média, então a razão da velocidade média é calculada pela distância percorrida e o tempo gasto. Nesse caso, a distância percorrida foram de 160 quilômetros. Então, dividido por 2 horas. 160 e 2 são números pares, né? Então, conseguimos aqui simplificar por 2, beleza? Então, conseguimos dividir aí por 2. 160 dividido por 2, 80. E 2 dividido por 2, 1. Ou seja, 80 dividido por 1, 80. Então, chegamos à velocidade média de 80 km por hora. Então, quer dizer que para percorrer um percurso de 160 km em 2 horas, é preciso uma velocidade média de 80 km por hora. Outro tipo de razão que é bastante trabalhada também, que consideramos uma das razões especiais aí, que utilizamos bastante, é a densidade demográfica. Que a densidade demográfica é exatamente calculada pela razão entre o número de habitantes de um local e a área ocupada por essa região, ok? Por exemplo, ó, em uma cidade X temos 2.400 habitantes. Então aqui, ó, temos o número de habitantes. E em um território com aproximadamente 300 quilômetros quadrados. Então aqui, ó, temos a área dessa região. Então o número de habitantes pela área dessa região. Com isso, quando a gente calcula a densidade demográfica, a gente consegue descobrir a seguinte coisa. Vamos lá. A razão é o que? O número de habitantes, que nesse caso é 24 mil. E a área da região, 300 quilômetros quadrados. Beleza? Então, com isso aí, ó, podemos simplificar isso aqui, né? Podemos aqui simplificar, no caso, por 100, né? Que é a mesma coisa que eu cortar os zeros aqui, certo? Simplificando 24.000 dividido por 100, 240. E 300 dividido por 100, 3. Então, chegou que 24 dividido por 3. Quanto é 24 dividido por 3? Ou 240 dividido por 3 vai ser 80. Então, aqui chegamos o quê? Que 240 dividido por 3 é igual a 80. O que quer dizer isso? Que é 80 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que quer dizer isso? Que a cada 1 quilômetro quadrado eu tenho 80 habitantes. Ou seja, temos 80 habitantes
para cada 1 quilômetro quadrado, beleza? Então, com isso aí, a gente consegue trabalhar aí essa parte de razão e ver alguns exemplos. E aí agora vamos analisar aí a ideia de proporção. Razão e proporção, elas estão intimamente ligadas uma na outra. Por quê? A gente trabalhou razão e agora a gente vai ver aqui que proporção é o seguinte. Ela é definida como a igualdade entre duas razões. Ou seja, para a gente trabalhar esse conceito de proporção, a gente precisa saber o que? Razões. Por quê? É a igualdade entre duas razões. Então está uma coisa ligada na outra. Beleza? Então, se as razões são iguais entre elas, então existe aí uma proporção. Beleza? É desse jeito aí que a gente trabalha com proporção. Por exemplo, eu tenho aqui, vou mudar de caneta aqui para ficar melhor, 1 sobre 2 e eu tenho aqui 3 sobre 6. Toda fração a gente sabe que é uma divisão, não é isso? Então, 1 sobre 2 é igual ao quê? 0,5. E 3 sobre 6 também, 0,5. Beleza? Então, percebeu que aqui são iguais? Ou seja, 1 meio ele é igual a 3 sextos. E proporção é exatamente o quê? A igualdade entre duas razões. Beleza? Eu tenho a razão 1 meio e eu tenho a razão 3 sextos. Como elas duas são iguais, a gente percebe aqui que tem o mesmo resultado. Então, quando as duas razões são iguais, então existe aí uma proporção. Por exemplo, vamos analisar aqui essa questão. Em toda proporção, essa questão não, essa definição. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual aos produtos do meio. O que quer dizer isso? Isso aqui é a propriedade fundamental das proporções. Como é que a gente trabalha isso? Temos duas razões, beleza? Onde que esse número, essa letra A e essa letra D, elas são A e D, elas são os extremos. E, vou dar aqui de caneta para facilitar, B e C, elas são os meios. E o que é que diz essa propriedade? Que o produto dos extremos é igual ao produto do meio. O que quer dizer isso? Que A vezes D, ele vai ser igual a B vezes C. Então, se acontece isso, acontece a proporção. Existe a proporção entre as duas razões. Por exemplo, aqui, eu tenho 16 sobre 12 e eu tenho 10 sobre x. Como é que eu faço para saber qual número que eu vou colocar aqui no lugar desse x para acontecer a proporção entre essas duas frações, entre essas duas razões? Beleza? Aí a definição fala o quê? Que o produto dos extremos, ou seja, 16 vezes x, tem que ser igual a 12 vezes 10. Não é isso? Beleza. Então aí gera uma pequena equação. Como é que a gente resolve essa pequena equação aí? Da seguinte maneira. 16 vezes x, 16x, e 12 vezes 10, 120. E eu quero encontrar o valor de x aqui sozinho. O 16 eu passo o inverso, que o inverso da multiplicação é a divisão. Então, 120 dividido por 16. Quando a gente faz a divisão de 120 por 16, eu vou chegar que x é igual a 7,5. Então, para acontecer a proporção, esse x ele deve ser 7,5. Beleza? Então, assim a gente consegue saber se está existindo a proporção entre as duas razões. Esse exemplo 2, temos a razão x mais 1 sobre 18 e a razão 2 sobre 6. Para saber se elas são proporcionais,
fazer o que? O produto dos extremos pelos produtos dos meios. Essa é só uma das propriedades de proporção. Ou seja, o produto dos extremos. Então, 6 vezes x mais 1, porque é 6 vezes tudo isso aqui, então por isso que a gente usa os parênteses. Ele é igual a 2 vezes 18. Beleza? Então, resolvendo isso aqui, ó, pela distributiva, o que é que acontece? 6 vezes x e 6 vezes 1. 6 vezes x, 6x, 6 vezes 1, mais 6. É igual a 2 vezes 18, que vai dar 36. Se eu quero encontrar o valor de x, isso aqui é uma equaçãozinha básica, eu vou fazer o que? Eu vou fazer de tudo para o x ficar isolado, antes da igualdade sozinho. Então, 6x é igual a 36 menos 6, né? Passamos o menos 6 para cá, tá mais 6, então passa o inverso. Ou seja, 6x é igual a 36 menos 6. Resultou em 30. E x é igual a 30 dividido por 6. 6 aqui está multiplicando, então passa o inverso, que é a divisão. Então, x é igual a 30 dividido por 6, 5. Então, para essa razão acontecer, esse valor de x aqui é 5. Então, com isso aí, a gente trabalhou razão e proporção. Valeu, aquele abraço.